E aí galera do YouTube, Herculano mais uma vez, certo? Falar mais um tema sobre a internet. Dessa vez eu e a minha colega Thelma escolhemos falar sobre a pedofilia, né? A gente vai contar uma breve história e após a gente estará falando sobre alguns dados e dando algumas dicas para os pais, professores e alunos para que a gente tenha muito cuidado com esse tema, né? Que é até um crime. Então, assim, para a gente ficar mais alerta, certo? A história vai ser uma breve história rápida, onde uma criança que tinha redes sociais e aí um adulto se passando por um adolescente começou a enviar mensagens, fotos através do Facebook com essa criança e foi iludindo essa criança a ponto de até marcar um encontro com essa criança, para você ver onde chegou a ousadia dele, né? Começou a mandar foto, começou a mandar mensagem, conversando ali, criou uma amizade, se passando por um adolescente, e então, onde chegou o ponto que ele marcou um encontro com essa criança. Mas graças a Deus a mãe dessa criança estava sabendo tudo, porque ela vinha monitorando a filha dela, certo? Então assim, e quando ele marcou esse encontro com ela, a mãe já estava sabendo, porque já vinha só esperando o momento certo para agir. E aí quando foi marcado esse encontro, ela acionou a polícia e ele foi preso em flagrante, certo? Então assim ficou a dica aí, né? Se a gente conseguir acompanhar de perto as nossas crianças, não é privar a criança, claro, mas assim, ter um tipo de controle e até mesmo uma amizade, assim, onde seu filho seja assim aberto para falar com você, reclamar com você, falar com você de qualquer assunto, porque nós não devemos jamais ignorar alguma reclamação de uma criança, jamais nós devemos ignorar, porque as crianças elas não têm assim a noção de quanto o ser humano é capaz de fazer uma maldade. Então assim, elas são muito mais vulneráveis, certo? Então assim, a pedofilia, ela não tem uma identidade assim. O pedófilo não tem uma identidade, se é homem, se é mulher, é assim e tal, então não tem. Então assim, a única forma de você evitar realmente é ficar ligado, tá entendendo? Assim, por exemplo, 10% dos casos de pedofilia são através dos estranhos, 30% são parentes e 60% são pessoas mais próximas da criança, tá entendendo? Então, assim, alguém na família, alguém que convive, ou seja, na escola, na igreja, na comunidade, tá entendendo? O vizinho. Então, assim, essas pessoas mais próximas, então você tem que ter muito cuidado. Porque eu repito, não é isolar a criança, mas você ter um controle, que você tenha um diálogo com essa criança, que essa criança não tenha medo de falar com você de qualquer assunto, que essa criança seja abertamente com você, de ter uma amizade, de ter uma confiança de pai e filho, de ele conversar, reclamar com você qualquer assunto ali. Então é muito importante tratar, porque assim, a pedofilia, a pornografia, ela na internet, ela está grandemente espalhada assim para quem quer ter acesso. Então assim, 30% das crianças de 10 anos, quando chega na idade de 10 anos, já tem acesso à pornografia. E quando ele chega aos 15 anos, esse número aumenta. 50% dos meninos e 30% das meninas já têm acesso à pornografia. Então, nesse ambiente, torna-se assim mais vulnerável, porque ele pode ser que a criança ache isso normal, pelo fato dela ter o acesso, dela ver muitas das vezes na escola, com um coleguinha ou em algum ambiente, então ela se torna mais vulnerável. Então é muito importante que você trate desse assunto com o seu filho, que você converse com ele, que você veja a rede social dele, que não esteja nada em segredo. E qualquer reclamação que a criança tiver, vá averiguar, vá pesquisar, vá lá, tentar ver o que é que está acontecendo e não deixe que passe, porque pode ser que no caso dessa mãe, se ela não tivesse ligada no que com quem a filha estava conversando, com quem a filha estava lá mandando mensagens, se ela não tivesse ligada para isso, poderia ter acontecido algo pior. Então fica a dica, né? Seja abertamente com seu filho, seja amigo do seu filho, brinque, converse e deixe bem claro para ele que ele pode reclamar para você o que ele quiser, que ele pode falar do tema que ele quiser com você, porque isso aí vai ser muito importante e vai evitar. Então fica a dica, muito obrigado, pode dar o like e o joinha para ajudar o canal. Muito obrigado mais uma vez.